Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre duas questões de Revolução Industrial. Fizemos uma enquete na final de semana lá no nosso perfil no Instagram, professor.adolfo Braz. Aqueles que quiserem seguir é só seguir lá, né? E dentre as opções que nós colocamos, a mais votada foi Revolução Industrial. E como a gente fez na semana passada, hoje é dia da gente colocar o vídeo aqui comentando duas questões a respeito desse tema da semana, né? Já fizemos algumas postagens lá no perfil, com as fases da Revolução Industrial e suas principais características, com a utilização de memes como ferramentas de estudo, foi a última postagem que nós fizemos, né? E agora nós vamos dar continuidade, então, com as nossas questões de Revolução Industrial. A primeira questão que nós temos aqui é uma questão que caiu no Enem, que fala a respeito do seguinte: a Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. Então, nós temos aí um texto clássico sobre Revolução Industrial, né, publicado em 1979, trazendo ali algumas características da sociedade, o impacto da Revolução Industrial, uma relação muito grande com a questão, por exemplo, do lucro, né? O lucro vem sempre sendo uma constante nesse texto, né? E mostra os impactos ali que a Revolução Industrial inglesa ela vai trazer sobre as cidades no século XIX. É exatamente isso que pergunta a questão no enunciado, pede para estabelecer ali qual a relação no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX. Então, nós vamos observar aí, nós temos as assertivas. Antes da gente ir para o gabarito, vamos pensar um pouco sobre algumas questões importantes que a gente deve tomar em mente, ter em mente quando a gente analisa o contexto da Revolução Industrial, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente estabelecer aqui, que é o que se relaciona a essa questão, as mudanças nas relações de trabalho, né, que vão se dar com a Revolução Industrial e os reflexos que essas mudanças trouxeram na sociedade inglesa da segunda metade do século XVIII e início do século XIX, né? Então é importante a gente observar dentro desse contexto. Aqui a gente tem uma imagem que traz uma representação ali de um bairro pobre de Londres, no final do século XIX, né, que foram bairros que se formaram ali num processo de crescimento urbano desordenado por conta da Revolução Industrial, né? Então é importante a gente ter essa noção. Então, a primeira coisa que nós vamos observar que vai ter um impacto, né, e vai trazer uma mudança nas relações de trabalho, vai ser um processo de especialização do trabalho do conhecimento. Esse processo ele vai se intensificar e ele vai se tornar mais presente com a Revolução Industrial, devido a mudanças que a Revolução Industrial vai trazer na forma de trabalho. Nós vamos observar que a Revolução Industrial ela altera as formas de trabalho, um trabalho que era, na Idade Moderna, um trabalho, no período da Baixa Idade Média e Idade Moderna, um trabalho artesanal, ele vai sendo substituído gradativamente por um trabalho manufatureiro e, na segunda metade do século XVIII, esse trabalho manufatureiro ele vai ser substituído pela maquinofatura, que vai entrar aí nesse processo de produção, né? Então é importante a gente observar isso. E essa maquinofatura, ela vai trazer um processo, desde a manufatura, de um processo de especialização do trabalho do conhecimento. A manufatura, ela vai levar um processo de especialização do trabalho do conhecimento, porque a figura do artesão que domina todos os meios de produção, que domina todas as etapas de produção, vai perder, né, importância e vai se dar um trabalho especializado, cada funcionário, cada trabalhador tendo uma função específica. E isso vai se intensificar cada vez mais quando a gente observa exatamente a Revolução Industrial se estabelecendo. Então, esse trabalho vai ficar cada vez mais específico,
o conhecimento ele vai ficar cada vez mais específico. Nós somos uma sociedade que é fruto desse processo de especialização do trabalho do conhecimento. Se a gente observar, as funções todas que nós desempenhamos em sociedade são um fruto, são um resultado desse processo de especialização que vai se dar com o abandono do trabalho artesanal e um processo de manufatura e depois maquinofatura, né? Se colocar, por exemplo, eu que sou professor de história, para dar aula de alguma outra coisa que não seja relacionada à minha área, eu vou ter dificuldade, eu não vou ter o conhecimento específico para isso e etc. Né? Então, é um fruto dessa sociedade pós-revolução industrial, essa realidade na qual nós temos pessoas que exercem funções específicas, né? Especializações, especializações, especializações. Então é importante a gente ter isso noção. Uma outra coisa que nós vamos ter também desse processo da Revolução Industrial é o processo de êxodo rural. Né? Esse êxodo rural ele vai acontecer por conta dos cercamentos de terras que vão se estabelecer na Inglaterra nos séculos 17, a partir do século 17, processo de cercamento de terras que vai levar a uma concentração fundiária e vai levar a um processo que os camponeses vão obrigatoriamente saírem do campo, indo para as áreas urbanas em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, em busca de oportunidades. Né? E esse êxodo rural ele vai se intensificar com a Revolução Industrial. E essa intensificação do êxodo rural ela vai ter um reflexo justamente nas áreas urbanas pós-Revolução Industrial, nas áreas urbanas da segunda metade do século XVIII e século XIX e subsequentes. Né? Nós vamos ter a formação de uma nova classe social, que vai ser o operariado, o proletariado, né? Vai se formar aí. Esse proletariado ele vai ser explorado nessas relações de trabalho, nós vamos ter exatamente esse proletariado tendo a sua força de trabalho explorada pelo dono da indústria, né? Então vai se formar essa classe que ela não tem o domínio daquilo que ela produz, né? Então nós vamos observar exatamente isso se estabelecendo. Ela vai ser uma mão de obra apenas, mas ela não vai ser dona daquilo que ela produz. Né? Então é importante também ter essa noção. Nós vamos ter um crescimento desordenado das cidades, né? Um aumento da população urbana. Esse aumento da população urbana vai estar ligado àquilo que eu comentei agora com vocês do êxodo rural, né? E também da concentração das pessoas na área urbana. As cidades vão crescer de maneira desordenada, de maneira acelerada, desorganizada, né? Nós vamos ter cidades que vão ter espaços de muita pobreza, sem saneamento básico, sem estruturas, sem vias organizadas, né? Então vai faltar um planejamento urbano por conta desse processo da Revolução Industrial. Então é importante a gente ter isso daí em mente também como uma característica dessa Revolução Industrial no impacto no espaço urbano. Né? Então as cidades vão ser sujas, as cidades elas vão ser desorganizadas, não vai ter tratamento de esgoto, água tratada, tudo isso vai exatamente se estabelecer dentro desse contexto. O espaço urbano do século XVIII e XIX, ele era um espaço urbano extremamente sujo, era um espaço urbano muito desorganizado, né? Então é importante a gente observar isso. Agravamento de problemas sociais na área urbana é outra coisa que a gente vai observar, porque como a gente vai ter um crescimento da população urbana de maneira muito intensa e acelerada por conta do êxodo rural, a quantidade de mão de obra disponível no espaço urbano vai ser muito grande. E isso vai fazer com que o desemprego seja algo comum, porque tinha muitas pessoas ali à disposição para trabalhar, né? E aquele que não aceitasse as condições de trabalho ficava desempregado, era substituído. Não havia leis trabalhistas, não havia proteção ao trabalhador na época da Revolução Industrial, então isso deixava na mão dos donos das indústrias um poder de
de influência, um domínio muito grande, né? Então, desemprego, fome, prostituição, alcoolismo vão ser problemas sociais muito comuns no século XVIII e no século XIX, dentro desse contexto da Revolução Industrial, né? Instabilidades sociais, nós vamos observar inúmeras, movimentos operários também vão eclodir nesse período, como o ludismo, que vai ser a quebra das máquinas, o cartismo, que vai ser ali a pressão para ter uma representatividade política ligada aos operariados, né? Então isso vai se dar aí a formação dos primeiros órgãos de representação do operariado vai se estabelecer exatamente dentro desse contexto do século XIX. Tá? Então é importante a gente observar que essas questões vão trazer ali mudanças nas relações de trabalho que vão se refletir exatamente na sociedade inglesa do século XIX. Né? Então, só para a gente ter uma noção. Tendo esse contexto em mente, a gente volta à questão, né? E aí a gente vai observar exatamente que dentre as opções estabelecidas ali, a que vai fazer sentido para nós é a opção de letra E. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Se a gente olhar as outras opções, como por exemplo a letra A facilidade que se estabeleceram relações lucrativas transformava cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. Isso aqui não se encaixa, né, dentro desse contexto que a gente vai estabelecer, por conta da questão dessa noção da cidade como um espaço privilegiado. Né? A cidade, muito pelo contrário, vai ser um espaço sem estrutura. Né? Então é importante a gente ter noção disso. A segunda opção fala de planejamento urbano, coisa que não existia na época. A terceira fala exatamente de núcleos urbanos, mais uma vez ligado ao planejamento, integrado com transporte, que facilitava deslocamento, não havia um transporte eficiente dos trabalhadores das áreas periféricas até as fábricas. Tá? E uma outra coisa que vai colocar, da letra D, é a parte que fala de transformar as cidades em um local de experimentação estética e artística. Não havia uma preocupação com essa questão estética e artística nos espaços urbanos, né? Eram espaços urbanos que cresciam de maneira desordenada, eram espaços urbanos que cresciam de maneira desorganizada e que tinham mais uma função prática e era um negócio meio de qualquer jeito, né? Então é importante a gente ter isso daí em mente, ok? A segunda questão aqui que nós vamos observar, ela é uma questão mais simples, né? Que fala exatamente sobre as relações e os impactos do meio ambiente. A relação intrínseca que existe entre os assentamentos urbanos e o seu suporte físico sempre provocou impactos negativos ou positivos. As mudanças nos padrões produtivos e nas dinâmicas populacionais alteram a natureza desses impactos e, consequentemente, as condições socioambientais das aglomerações urbanas. Né? E aqui é um texto de 2008 que vai falar a respeito de problemas ambientais urbanos. Né? Então, nós vamos ter exatamente como foco dessa questão pensar quais as questões relacionadas ao problema do meio ambiente, né, problemas ambientais que foram causados pelo processo de urbanização, né, e a busca ali, então, por políticas públicas que venham a tentar solucionar esses problemas ambientais. Né? E o enunciado diz o seguinte: assinale a alternativa que indique uma mudança nos padrões produtivos que contribuiu para a intensificação dos problemas ambientais urbanos. Tá? Então, nós vamos ter exatamente isso daí se desenvolvendo. E aí, o que nós vamos puxar aqui ligado à Revolução Industrial? Né? A gente pensar na Revolução Industrial e os impactos ambientais que ela vai trazer por conta, muitas vezes, da forma de exploração das indústrias, da fonte de energia que era utilizada. Então, isso é importante da gente
observar, né? Então, a primeira coisa é que nós vamos ter um crescimento constante da produção industrial, sem uma preocupação com os impactos ambientais que nós vamos ter disso. Uma característica disso é você pegar, por exemplo, a imagem típica da Londres atual, que é o fog, que é a névoa constante, né? Londres está sempre representado em filmes com aquela névoa constante, etc. Aquilo é poluição, aquilo não é beleza, aquilo é poluição. Né? A poluição causada exatamente por um crescimento de produção industrial acelerado, por um crescimento de produção industrial que não se pensou nos impactos ambientais que poderia ter. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter noção. Uma outra coisa, o consumo acelerado de recursos naturais, né? A Revolução Industrial, ela, no seu início, ela trouxe um consumo de recursos naturais sem se pensar no impacto que esse consumo de recursos naturais poderia trazer para o meio ambiente, para a sociedade e etc. Né? Todos os processos iniciais de industrialização acabam trazendo esse problema. Né? Até países que se industrializaram mais tarde, como por exemplo a China, que é uma industrialização tardia, que vai se dar no século XX, né? A gente vê um impacto ambiental muito grande nesse processo de industrialização, no início dele. Né? Então, também, quando a gente olha para algumas imagens de áreas industriais chinesas, são imagens onde a gente percebe visualmente o impacto ambiental na poluição presente naqueles ambientes, né? E um esgotamento de recursos naturais. Esgotamento de recursos minerais, que levou à substituição por recursos vegetais, impactando ali, por exemplo, no desmatamento. Né? Nós vamos ter o esgotamento do carvão mineral, por exemplo, que vai levar a uma adoção inicial do carvão vegetal, que vai impactar um desmatamento acelerado. Né? Então, isso vai se dar aí dentro desse contexto. Consumo de combustíveis fósseis altamente poluentes, né? Vai ser uma característica que nós vamos ter também desse processo de revolução industrial e o impacto ambiental que vai trazer. Os combustíveis fósseis, eles são combustíveis altamente poluentes, né? Então é importante a gente ter exatamente essa noção, que trazem um impacto muito grande no meio ambiente e uma alta produção de resíduos sólidos dentro desse contexto, né? Ou seja, a poluição que vai ser deixada por conta desse processo de produção industrial, além do estímulo ao consumismo que se liga nesse contexto. Nós vamos ter um estímulo exacerbado ao consumismo que gera descarte, né? Esse descarte de produtos e etc. muitas vezes não vão ser feitos corretamente, né? E isso vai também gerar um impacto ambiental. Dentro desse contexto, né, quando a gente fala a respeito dos problemas ambientais urbanos, nós temos ali a letra B, a revolução industrial, como uma prática que vai exatamente trazer mudanças nos padrões de produção e contribuir para o problema ambiental. As outras alternativas, elas são alternativas que não têm muita relação sequer com o que pergunta o enunciado. Tá? O desenvolvimento de sociedades agrícolas, ela vai se dar num processo bem anterior ao processo de urbanização. As primeiras sociedades agrícolas, elas vão se formar lá na antiguidade, né? Então isso é bem antes do processo de urbanização. A prática de turismo não tem relação com essa questão, né? Assim como a flexibilização do trabalho e as políticas assistencialistas também não estão relacionadas a isso. Então, pessoal, a gente termina aqui essa temática das duas questões de Revolução Industrial. Ainda vamos tratar sobre alguns outros assuntos no Instagram. Então, eu peço vocês que passem por lá, que sigam e tal. E a gente fica por aqui, então.
Um abraço para todos. Espero que o vídeo tenha tirado algumas dúvidas. Quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem, deixe seu comentário aí logo abaixo no vídeo, na parte de comentários. Belezinha, pessoal? Um abraço para todos e é isso aí. Foco nos estudos, vai dar tudo certo.